Olá! Dando continuidade ao assunto capital de giro abordado no vídeo anterior, deixei o link aqui abaixo na descrição do vídeo para facilitar. Sugiro que você assista primeiro o vídeo que eu falo sobre capital de giro e depois assista a esse vídeo, ok? Porque é uma continuação os assuntos. A necessidade de capital de giro, que é o foco principal deste vídeo, ela é a chave para a administração financeira da empresa. Okay? É o pulo do gato financeiro da empresa. Tá? Ela é muito importante, é um conceito que todo empresário tem que saber, ele tem que compreender como funciona essa dinâmica da necessidade de capital de giro, para que nas decisões diárias, né, ele consiga tomar decisões rápidas, ok? E compreendendo os impactos que aquela decisão que ele vai tomar vai trazer para a empresa e principalmente na questão da necessidade de capital de giro da empresa. Tá? Mas que diabos é essa necessidade de capital de giro? Muita gente confunde, né, o conceito quando se fala necessidade de capital de giro. A principal confusão é aquela que fala, aquele entendimento de que é o dinheiro, né, é a parte financeira que a empresa está em falta, ela não tem esse recurso e ele precisa captar esse recurso externo, de forma externa, principalmente com financiamentos, né? Então a empresa não tem o dinheiro necessário para pagar suas contas, ou comprar estoques, movimentar a empresa. Esse é um conceito errado, ok? Não é dessa forma, não é isso a necessidade de capital de giro. A empresa ela pode ter lá 1 trilhão em caixa, em bancos, em disponibilidades e ainda assim ter necessidade de capital de giro, né? Porque na necessidade de capital de giro é esse volume de recurso que a empresa necessita colocar na sua operação, tá? E que não foi suportada pelo passivo circulante operacional. E daí é o conceito que eu vou mostrar para vocês. A gente precisa entender o que é o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Né? Então, o ativo circulante operacional, eles são os investimentos que decorrem da própria operação da empresa, né, da estocagem, da venda, da compra, dessa movimentação operacional da empresa. E o passivo circulante operacional são os financiamentos que decorrem desta mesma operação. Tá bom? Mas para ficar mais fácil compreender, porque por vezes pode ficar difícil essa separação. O que é o ativo circulante operacional? O que é o passivo circulante operacional? Quais são as contas que incluem dentro destes dois conceitos, né? Muito se confunde com a questão do ativo financeiro e passivo financeiro. Tá bom? E para ficar mais fácil para você acompanhar o raciocínio, eu preparei alguns poucos slides e vou mostrar para vocês direto do meu computador, porque vai ficar um pouco, se for projetar aqui, pode não ficar muito visível. Tá bom? Então acompanha comigo aqui nesses slides que isso vai ficar mais claro para vocês. NCG, necessidade de capital de giro. Aqui uma representação do balanço patrimonial. Então nós temos aqui de um lado o ativo e do outro o passivo. Ok? Aqui o ativo, aplicações de recursos, conforme eu falei no vídeo anterior, e o passivo são as fontes de recursos, né? A origem de recursos, né? Conforme eu havia abordado. Aqui nós temos o ativo circulante e o passivo circulante. O foco principal vai
estará aqui dentro, né, do ativo circulante e do passivo circulante para fazer o cálculo da necessidade de capital de giro. Só que aqui nós temos tanto o ativo circulante financeiro e o ativo circulante operacional. Assim como no passivo nós temos também o passivo circulante financeiro e o passivo circulante operacional. Então nós precisamos primeiro compreender como fazer essa separação, né, o que é o financeiro, o que é o operacional, para depois partirmos para o cálculo da necessidade de capital de giro. Então vamos lá. O ativo circulante financeiro, ele é representado pelas disponibilidades. Então nós temos o caixa, bancos e aplicações financeiras. E o passivo circulante financeiro, ele é representado pelos empréstimos, financiamentos e duplicatas descontadas. A duplicata descontada, ela vai vir redutora lá do ativo, mas ela é um empréstimo que a empresa faz, né? Ela entrega um título e, em contrapartida, já recebe a antecipação desses recursos e sofre a incidência de juros para isso, ok? Então a duplicata descontada, ela é uma fonte aqui de financiamento. Então esses são, aqui está o passivo circulante. E o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Então nós temos aqui o ativo circulante operacional, ele principalmente, né, serão os estoques e as contas a receber de clientes, que vêm da própria operação da empresa. Então, o que for de contas a receber, que vem da operação da empresa, e os estoques, nesse nosso exemplo, ele faz parte do ativo circulante operacional. São as principais contas. E o passivo circulante operacional, nós temos aqui nesse exemplo fornecedores, salários, né, e contas a pagar, impostos a pagar, que são os principais elementos aí do passivo circulante operacional. O restante são as outras contas do ativo não circulante, do passivo não circulante, que não vão influenciar o cálculo da necessidade de capital de giro. Então, para a necessidade de capital de giro, nós vamos usar só as contas do ativo circulante operacional e do passivo circulante operacional. E daqui a pouco vocês vão entender melhor isso. Então, vamos avançar. Ativo circulante operacional, né, são os recursos aplicados nas operações da empresa. Então, é a aplicação de recurso, tá bom? E o passivo circulante operacional são as fontes de recursos, né, vindas das operações da empresa. Então, é a origem do recurso, e aqui agora focando na questão da necessidade de capital de giro e na questão do ativo circulante operacional e do passivo circulante operacional. Okay? Então, as aplicações operacionais, elas devem ser financiadas com recursos operacionais da empresa. Isso que é o ideal. Né? E aí nós temos, para calcular a necessidade de capital de giro, né, nós temos o ativo circulante menos o passivo circulante. Então vejam bem, olha só, nós teremos que pegar o ativo circulante da empresa menos o passivo circulante da empresa para calcular a necessidade de capital de giro. Qual que é a lógica nisso? Veja bem o que foi colocado aqui. Ó. Aplicações operacionais devem ser financiadas com recursos de fontes operacionais da empresa. É isso que está acontecendo. Olha, se a gente pega o ativo circulante operacional, se ele é maior do que o passivo circulante operacional, significa que a parte desse ativo circulante operacional que ultrapassa o passivo circulante operacional, a empresa está precisando colocar os seus recursos para bancar essa operação. Tá bom? Porque se o passivo circulante operacional for igual ao ativo circulante operacional, isso significa que todo esse ciclo operacional da empresa, ele está sendo bancado
pelas fontes de financiamento do passivo circulante operacional, ou seja, é o fornecedor, os salários a pagar e os impostos a pagar que estariam bancando essa aplicação de recurso no ativo circulante operacional, o que é o melhor dos mundos, né? O que significa que o empresário não precisou tirar dinheiro do bolso, né, para bancar essa operação aqui. Ela está sendo toda bancada por passivo circulante operacional não oneroso. É daí que vem esse conceito da necessidade de capital de giro. Então vamos ver um exemplo prático. Se a empresa tem de contas a receber 250 mil e estoque 150, totalizando um ativo circulante operacional de 400 mil, e do outro lado nós temos fornecedores 102 mil, salários 25 mil a pagar, contas a pagar 10 mil a pagar, impostos 13 mil a pagar, que totalizam 150 mil reais, fazendo o cálculo da necessidade de capital de giro, né, ativo circulante menos passivo circulante, nós chegamos a uma necessidade de capital de giro de 250 mil reais. Veja bem, 250 mil reais não foi suprido pela fonte de financiamento passivo circulante não oneroso. Ou seja, não está sendo bancado pelo fornecedor, por exemplo. Então você não comprou a prazo. Não está sendo bancado pelas outras contas a pagar. Então isso acaba que precisou da empresa despender um recurso financeiro para suprir essa necessidade de capital de giro, ok? Se a empresa não tiver essa capacidade de suprir a necessidade de capital de giro, ela vai ter que buscar as fontes de financiamento, que são o capital próprio, como eu disse para vocês no vídeo anterior, que é o recurso dos sócios. Então o sócio vai ter que aportar dinheiro na empresa, ou vai ter que utilizar de fontes de financiamentos onerosos, que são os empréstimos, os financiamentos, e descontar duplicatas pagando juros, né, para bancar, para suprir essa necessidade de capital de giro. Então veja, olha só, a necessidade de capital de giro, ela é a chave da administração financeira da empresa. Imagina num cenário perfeito para a empresa, na qual ela não precisa de despender de capital de giro para colocar na sua operação, ela ser financiada toda pelos seus fornecedores ou por contas a pagar. Okay? Isso reduz a necessidade de capital de giro. Então essa necessidade ele é um cálculo do que a empresa precisa despender dos seus recursos, né, para colocar na sua operação. É a diferença não suprida pelo passivo circulante operacional. Então aqui dos pontos principais da questão da necessidade de capital de giro, vários pontos são importantes. No primeiro vídeo eu comentei naquela questão das dificuldades enfrentadas pelo empresário, mas aqui uma questão muito importante é o alongamento dos prazos de pagamento da empresa. Então alongar esses prazos de pagamento junto ao seu fornecedor, principalmente, e outras contas a pagar, obviamente alongar esse prazo com o sentido de parceria, não pagando juros, né? Principalmente não pagando juros, alongar esse prazo com o fornecedor, tendo o fornecedor como seu parceiro, que aí ele estaria financiando essa operação, esse giro do seu negócio, e reduzir os prazos médios de recebimento, receber mais rápido do seu cliente, né? Para contas a receber e o estoque virando caixa mais rapidamente, você diminui também a necessidade de capital de giro, porque você vai precisar demandar menos recurso para ficar estocado e menos recurso para bancar esse financiamento do seu cliente, porque quando você tem contas a receber, a empresa está financiando o seu cliente.
ok? Então, quanto mais rápido você receber e quanto menos estoque tiver só o suficiente, né? O estoque é um outro ponto importante também, a empresa manter um estoque suficiente para girar o seu negócio, sem fazer um estoque exagerado. Então, esses dois elementos são muito importantes na empresa. Por muitas vezes, empresas que o negócio em si, excluído da questão financeira, de financiamentos, empréstimos, o negócio em si ele é um negócio lucrativo, se a empresa não tomar cuidado com essa necessidade de capital, de giro, não tomar cuidado com esse ciclo financeiro, né, não demorar muito para receber e pagar rapidamente o seu fornecedor, se acontecer isso, né, esse alongamento do prazo de recebimento, encurtamento do prazo de pagamento, a empresa vai sentir isso no seu caixa, porque a sua necessidade de capital de giro ela vai ser ampliada. E aí ela vai se ver obrigada a demandar mais recursos ou do capital próprio, o sócio vai ter que colocar mais dinheiro na empresa, ele fazendo isso diminui a rentabilidade dele, porque aumenta o patrimônio líquido, né? Ou então demandar recursos de financiamentos onerosos, são os empréstimos, financiamentos e fazer o desconto das duplicatas pagando por isso os juros. Ok? Então, aqui o empresário tem que ficar atento, né? Conhecer bem o seu ciclo financeiro, conhecer bem a sua necessidade de capital de giro e usar essas ferramentas que ele tem à disposição para reduzir a necessidade de capital de giro. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer discutir alguns desses itens ou outros que não ficaram esclarecidos, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Tá? Vai ser um prazer interagir com você, responder as suas dúvidas. Se tiver alguma crítica também, pode deixar aqui. Aproveita para se inscrever no canal, ok? Assim você me ajuda a crescer o canal e também não perde os próximos vídeos que serão postados, tá bom? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.